CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Nossa, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao CEAP, o nosso Centro Espírita Altivo Panfiro, nossa casa de amor. Essa noite teremos a palestra de nossa querida amiga Sueli Gaudioso, desculpe. E ela vai trazer para a gente, como todo mês de dezembro, né? A gente faz as palestras com o tema sobre Jesus Cristo, nosso querido mestre, e ela vai trazer hoje para a gente falar sobre as parábolas, a parábola de trabalhadores da vinha, exatamente. Queria antes dar alguns avisos da casa. Nós teremos mais uma vez o evento da festinha das crianças, assistidas pela nossa obra social Antônio de Aquino. E graças ao bom Deus, temos quase 300 crianças assistidas que vão receber a sua bolsinha, com os itens básicos, mais um presentinho. E essas bolsas, quem pegou, devem ser entregues até o dia 10, porque tem que ser feita a conferência e a entrega às crianças, às famílias, vai ser no dia 18/12. Nós já estamos com a agenda de 2022, uma pequena agenda que a gente tem todos os anos, e nela a gente tem todas as reuniões públicas já listadas para 2022. Quem quiser pode procurar depois na livraria. A nossa casa tem a obra social, como eu falei, a obra social Antônio de Aquino, funciona todos os sábados, pela manhã, das 8 às 11h30, meio-dia, onde as famílias, que são aproximadamente 400 famílias assistidas, aumentou bastante o volume depois da pandemia, e as crianças tomam café da manhã com as mães, são evangelizadas, as mães também, separadamente, depois almoçam e vão para casa. Obviamente, a Casa Espírita, ela precisa sempre de doações para ajudar nesse trabalho. Graças a Deus tem muitos doadores, mas sempre está precisando, as pessoas sempre vêm pedir ajuda. Então, aquele que puder trazer 1 quilo de alimento, uma roupa que ainda sirva para vestir, mas não serve mais para aquele que a comprou, pode trazer para a gente tem um bazar e toda a receita é destinada para essas famílias. Para montar a cesta básica, que eles também recebem. Então, a gente precisa sempre de ajuda. E a ajuda maior que a gente precisa é a ajuda do tempo. A dedicação do tempo de cada um como voluntário para ajudar nos trabalhos. Isso aí é um trabalho muito gratificante. Quem quiser ajudar, é só procurar o Newton no final da reunião, ou qualquer médio, a gente vai poder indicar como fazer. Tá? Nossos cursos estão a pleno vapor. Nós já estamos aí com 24 cursos, se não me engano. Todos os dias, com exceção da sexta-feira, que é feito o trabalho interno com médios. Então, todos os dias, horários de manhã, de tarde, de noite, não há desculpa para não estudar. E é preciso estudar. A doutrina espírita, sem estudo, ela não vale nada, nada, nada. A gente entender o que é a nossa vida, entender o que é a nossa vida principal, que é a vida espiritual, só estudando. A gente estuda as obras de Kardec, as 5 obras básicas, a gente estuda André Luiz, Dona Ivone Pereira. Então, tem estudo para todos os gostos. Aquele que está iniciando, obviamente, vai começar no que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, mas pode ir se adiantando e fazendo outros livros também. Serão todos muito bem-vindos. O curso realmente é bom de fazer. Quem entra não sai mais.
Quem precisar de atendimento fraterno ao final da reunião, basta ficar no seu lugar, como sempre, e o Nilton e a Adilane estarão aqui para atender. Tá? Só como último aviso, eu gostaria de pedir a quem, por acaso, esqueceu, que desligue o celular ou ponha no vibracall, porque ele certamente vai tocar no horário da palestra. Então, hoje, a nossa amiga Silvana vai fazer os comentários sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 1 e 2, durante o momento do passe. Eu vou ler a parábola que hoje é o ensino de Jesus, que a Sueli vai comentar, vai fazer a sua palestra, trazer seus conhecimentos para a gente. Eu vou ler a parábola que será tema da palestra de hoje, a parábola dos trabalhadores da vinha. Essa parábola está em Mateus, capítulo 20, 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído cerca da hora terceira, viu estarem outros na praça, desocupados, e disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez cerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. E cerca da 1ª, saiu e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: Por que estáis aqui todo dia desocupados? Responderam-lhes: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes: Ide também para a minha vinha. À tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelo último e acabando pelos primeiros. Tendo chegado os que tinham sido assalariados cerca da 1ª hora, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensavam que haviam de receber mais, porém, receberam igualmente 1 denário cada um. Ao receberem-no, murmuravam contra o proprietário, alegando: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor extremo? Mas o proprietário disse a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo por 1 denário? Toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Vamos elevar então nosso pensamento ao querido Mestre Jesus, juntamente com a espiritualidade amiga que compõe a coluna de espírito desta casa, vibrando para que tudo corra bem, Senhor, que o trabalho de cura que se processa na sala ao lado, com os bons espíritos que vieram à nossa casa para auxiliar aqueles que nos procuram, possa ser realizado da melhor maneira possível e os bons fluidos possam ser recebidos por aqueles que os procuraram. Que o Mestre querido esteja conosco durante a noite, intuindo nossa querida palestrante, Sueli, trazendo para ela as boas vibrações, para que possa transmitir todo o seu conhecimento para nós. Pedimos a Jesus, então, mas sobretudo a Deus, a permissão para o início dos trabalhos desta noite. Que assim seja. Graças a Deus.
Sueli, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Muito obrigada. Muito boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a participação de vocês e principalmente desses espíritos dessa casa tão amorosa e que a gente sempre é muito bem recebido aqui. É sempre um olhar carinhoso, um aconchego que a gente sente aqui, e isso não podia ser diferente, né? Porque é uma casa de luz, onde esses espíritos vibram para a gente prosseguir a nossa jornada. Então, eles estão sempre nos acolhendo. E essa relação de simpatia é uma relação que é extremamente importante. E lá no mundo espiritual, essa relação de simpatia para espíritos mais evoluídos é absolutamente normal. Aqui no planeta, a gente tem algumas diferenças um com o outro, e essa relação nem sempre se faz com tanto amor. Mas dentro de uma casa espírita, como a gente está mergulhado num fluido cósmico universal, onde os pensamentos estão passando por aqui, por esse fluido, mas são pensamentos de amor, de paz, que estão querendo ser melhor, porque ninguém vem à casa espírita se não está buscando a sua melhoria, né? Então, essa relação a gente sente, e é exatamente por isso que esse ambiente é sempre esse ambiente acolhedor. E é por isso que é gostoso vir à casa espírita. Não é à toa que é assim, porque ocorre esse fluido cósmico universal vai percorrer todo o nosso ambiente, e os pensamentos dos encarnados e dos desencarnados, nesse momento, não tem inveja, não tem raiva, não tem malquerência, porque a gente, todos nós aqui estamos no projeto único de amor e de querer evoluir. Por isso que é tão bom a gente estar dentro da casa. Se sente aconchegada, é um ambiente feliz. E aí, por isso que a gente sempre convida todo mundo para vir várias e muitas vezes. E as pessoas acabam repetindo, porque acontece mesmo a cura, o amor. Porque aqui acontece esse fluido de pensamento bom, né? De alegria. E hoje a gente vai analisar, hoje nós estamos na época de pensar em Jesus. Jesus trouxe os seus ensinamentos trazendo uma boa nova, né? Então, se a gente parar para imaginar, assim, historicamente, a gente primeiro trouxe Deus, inteligência suprema, vai trazendo conhecimento para a gente, para produzir progresso. Então, o propósito de Deus é sempre que o cosmo todo, o universo todo, entre em progresso. E nessa providência divina, nesse desejo, nessa generosidade de Deus, Ele vai colocando passo a passo o conhecimento, a luz, mas precisa a gente também estar no momento para entender, porque muitas vezes lá no tempo de Moisés, ele trouxe um Deus único, já foi uma evolução, porque antes dele se acreditavam em um monte de deuses, e Moisés já trouxe um Deus único, mas esse Deus era de acordo com o povo dessa época, que ainda precisava da dureza, ainda precisava de castigo. Então é um Deus que pune, é um Deus severo, é um Deus rancoroso e ciumento. E aí, mais tarde, vem Jesus, esse mestre que trouxe para a gente o amor. Então, nesse mês particularmente, a gente fica muito envolvido por esse pensamento de amor que Jesus vem nos trazer. Esse mês particularmente, ele está muito presente na nossa vivência, porque a gente está pensando no amor, no bem, na sua fala, nas suas parábolas, né? E depois dele ainda veio
mais uma oportunidade para a gente crescer mais. Ele saiu do planeta, Jesus, dizendo: eu vos deixo um consolador que virá e ainda vai explicar mais o que eu ainda não expliquei, porque vocês ainda não tinham essa evolução. E veio então Kardec, com toda essa pleiade de espíritos, trazendo as revelações e elucidando a verdade que Jesus havia trazido. Então Jesus nos fala sempre por parábolas, e a gente pode entender essas parábolas de acordo com a nossa própria evolução do nosso pensamento. Hoje a gente vai ver uma parábola que é essa parábola que o nosso amigo acabou de ler, e a gente vai destrinchar devagarzinho essa parábola, que ele diz assim: tinha um senhor, eu vou traduzir, porque às vezes a gente não prestou atenção na leitura. Olha lá, tinha um senhor que era dono de uma vinha, né, de uvas, que se colhe, depois faz o vinho. Muito bem. E ele precisava de trabalhadores. Bom, ele é o dono da vinha e vai precisar de trabalhador, começa a procurar. Na madrugada, ele tem vários horários que ele vai buscando trabalhadores. Presta atenção. E vamos fazer uma conta. Vamos fazer matemática aqui para exercitar nosso pensamento aqui, raciocínio matemático. Mas não faz nenhuma diferença nessa questão, não. Só para a gente pensar no caso. Ele primeiro, de madrugada. Vamos imaginar que seja o trabalho de 6 da manhã e 6 da noite. 12 horas de trabalho que você tem que acontecer, porque de noite já começa a escurecer e ninguém vai trabalhar no campo à noite. Muito bem. Então, de 6 às 6. Ele, às 6 da manhã, começa a buscar trabalhadores. E fala assim: olha só, você venha trabalhar na minha vinha, eu vou te pagar 10 denários. Ótimo. O grupo foi. Aí depois ele vem assim, como está dizendo na parábola. 3 horas depois, na terceira hora, então, se era 6 horas da manhã, mais 3, 9 horas da manhã, já foram outro grupo. Quer trabalhar na vinha? Vocês estão à toa aí? Vamos trabalhar? 9 horas da manhã. Quanto vocês vai me pagar? 10 denários. Então, foi trabalhar na vinha. Passou esse momento, e a sexta hora, então aí já era 6 horas depois de 6 horas da manhã. Então, já era meio-dia, horário do almoço. Tinha gente à toa, tem gente à toa. Quer trabalhar? Quero. Você está à toa? Vamos trabalhar? Quanto eu vou te pagar? 10 denários. Então, vamos trabalhar. Aceitaram. E depois, não parou aí. Na hora nona, quer dizer, depois das 6 horas da manhã, 9 horas depois, isso daí já era 2 horas da tarde. Ainda tem gente à toa na praça? Quer trabalhar, meu amigo? Quero. Então, vem para a vinha. Foram eles. Já era 2 horas da tarde, tinha gente lá desde as 6 horas da manhã. Tudo bem. E, finalmente, na 11ª hora, já era 5 horas da tarde e o serviço ia acabar às 6. Chegou mais um grupo. Você quer trabalhar na minha vinha? Então, vamos trabalhar. Muito bem. Esse grupo também foi trabalhar. Então, vamos imaginar o seguinte, você já via lá dentro desse trabalho, gente trabalhando desde as 6 horas da manhã e gente que chegou às 5 horas da tarde para trabalhar. Agora vamos analisar essa questão. No final do dia, o Senhor chama a todos e aos que chegaram às 6 horas da manhã, 10 denários. Os que chegaram às 9 da manhã, 10 denários. Os que chegaram ao meio-dia, a mesmo valor, e os que chegaram às 5 da tarde, final do dia, na última hora, ganhou a mesma coisa. E aí, alguns olharam aquela valor, que foi o mesmo, eu trabalhei muito mais, por que eu estou ganhando a mesma coisa? Aí a gente vai parar agora para imaginar o seguinte, começaram a reclamar, por que ele vai ganhar a mesma coisa? E o Senhor falou,
Você está reclamando de quê? Você não recebeu o que foi combinado? Você acha que eu sou ruim e você é bom? Ou você acha porque eu sou bom, você está reclamando que eu sou bom? E aí a gente vai parar e pensar nessa parábola que nos diz muitas coisas e podem ser analisadas de várias maneiras. Mas uma maneira que eu vou fazer a pergunta e você vai me responder. Se fosse você, quando você chegasse às 5 horas da tarde, trabalhou menos, mas recebesse a mesma coisa do que trabalhou às 6 horas da manhã, você iria pensar o que é justo? Se acha justo ou não acha justo isso? Se você analisa bem isso, porque o patrão disse, eu vou lhe dar o que é justo. Tá? Então, pensa dentro da sua consciência, o que você acha, se acha justo ou se não acha justo. E aí, a gente vai discutir a questão sobre um ponto de vista espírita, que diz o seguinte: cada um recebe na nossa vida, porque, lógico, quando a gente está falando aqui dessa parábola, ele não está querendo falar da vinha, obviamente, né? Ele está querendo falar de uma coisa muito maior, né? Que é o reino de Deus, a sua construção do reino de Deus. É isso que Jesus vem trazer em todas as suas parábolas, porque você trabalha ali, você está construindo, o Senhor é Deus, e você está construindo, está trabalhando para conseguir entrar no reino de Deus. O propósito é sempre esse. Se a gente analisa essa questão do outro trabalhar, achar que trabalha mais ou trabalha menos, uma questão muito séria e que é um dos grandes tormentos morais da humanidade. E que muitas vezes a gente tem, mas não admite, e usa o fator de eu acho que é justo ou que não é justo para definir o que, na verdade, é o que se chama inveja. E isso cala no nosso coração seriamente, porque muitas vezes a gente tem, porque somos imperfeitos, tem esse sentimento que se chama inveja. E esse sentimento realmente é um tormento moral. Ele vai te machucando, porque você acha que o outro não merece o que você merece. A inveja tem um conteúdo muito grande no seu orgulho, que é uma chaga da humanidade, o orgulho. O orgulho, a origem do orgulho é sempre o instinto, porque ocorre o seguinte: nós evoluímos, nosso processo evolutivo acontece desde o reino mineral. Deus tem colocado a estrutura toda do planeta, desde o mineral até o hominal. Do mineral a gente vai evoluindo. Então, passa do mineral para os vegetais. O vegetal ela já adquire algumas conquistas. Depois, para os animais, adquire outras conquistas. Mas a conquista principal dos animais é o instinto. Então, o animal vive por conta do instinto. Ele ainda não tem a inteligência absolutamente definida, tem pequena quantidade, a inteligência ainda é limitada, mas ele tem um instinto de defesa muito grande. E quando a gente chega mais tarde no estágio hominal, que é o nosso estágio, onde a gente passou de animal para homem, e agora nós, seres humanos, já temos a razão
e já temos a moralidade, o animal não tem moralidade, ele age exatamente por instinto, mas o homem já tem essa moralidade, já escolhe. Porém, a gente ainda tem muita marca dessa animalidade, por isso que a gente é tão materialista e é por isso que a gente também tem muito instinto. O instinto é bom, o instinto faz a gente entender as coisas de longe, o instinto faz a gente ter essa preservação da nossa vida, tirar o braço quando vai queimar ou atravessar uma rua rapidamente, isso é importante e por isso que permanece. Só que essa exageração do instinto causa o orgulho, porque a gente acha que é muito bom. Tudo é meu, é tudo para mim, é minha. E continuamos assim, tá? Continuamos. A gente acha que a minha família é boa, o filho do outro já é mal educado, é chorão, fala palavrão. O meu é maravilhoso, é o meu marido, o meu carro, o meu filho, a minha família, o meu. E com isso a gente é muito vaidoso com toda essa verdade que a gente acha que é nossa. Isso é fruto de imperfeição que a gente tem que ir desenvolvendo e aprimorando, que é o nosso projeto, porque o projeto que Jesus nos coloca aqui é de evolução, de melhoria sempre. E a inveja é um traço dessa imperfeição que a gente ainda guarda. E a gente tem que atentar para as nossas imperfeições. Porque muitas vezes a gente não confessa nem para a gente que está tendo inveja do outro, que tem um carro mais bonito, ou que tem o marido ou a mulher mais bonita que eu, ou ela tem um corpão e eu não tenho, ela é novinha e eu não sou, ela tem um cabelão e eu não tenho. Então, todas essas questões que a gente ainda conserva e que causam extremo tormento. E Kardec faz essa pergunta para os espíritos na questão 926. E os espíritos nos falam assim, na sua resposta na questão 926. Aquele que sabe conter os seus desejos e vê, sem inveja, o que está acima de si, poupa-se de muitos desenganos na vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. E a gente tem muita inveja de que tem muito rico. É rico, eu estava doida para ter aquele carrão. Ele é rico, ele é muito mais feliz do que eu, tá? Mas muitas vezes eles continuam assim. Invejais os gozos daqueles que vos parecem felizes no mundo, mas sabeis o que lhes é reservado? Aí é que é duro. Tem uma blogueira famosíssima, famosérrima, super milionária, a juventude conhece, é a Camila Coelho. Ela está rica, milionária, só anda com carrão, só anda com roupas maravilhosas e corpão e tudo lindo. Porém, ela é epilética. E ela tem muito dinheiro, mas você sabe qual as dores que ela passa? E assim é com todo mundo. E assim é porque nós estamos num planeta de expiação e prova. E a gente, às vezes, inveja o que a pessoa tem, mas viveu a vida que ela viveu? Então, essa falha de caráter, né? Essa falha de personalidade, muitas vezes a gente tem. E, às vezes, até a gente não revela para a gente mesmo, mas acontece isso. E a gente precisa estar atento para essas questões. E quando você analisa se o primeiro da vinha devia ganhar mais do que o último, a gente tem que analisar num outro ângulo. Será que ele trabalhou bem
Ou foi igual aquele pedreiro que você contrata na sua casa, ele trabalha desde as 6 horas da manhã só dormindo, debaixo do carro, e aí quando você chega na casa, o trabalho não está feito. Ou então, o que você está no seu escritório e fica fingindo que está trabalhando e está na internet o tempo todo. E no final do dia chega um colega seu e chegou atrasado, mas trabalha, se dedica. E aí? Quem vale mais? Quem trabalhou melhor? Quem entrou de fato na lei moral que é a lei de trabalho? Então, a questão que a gente tem que mudar o nosso pensamento é em questão para trabalhadores do dia a dia também, porque se você é remunerado para trabalhar, trabalhe o tempo que você tiver, mas trabalhe bem. Porque nós estamos na lei de trabalho. Todo mundo tem que trabalhar. E trabalhar não precisa ganhar dinheiro, porque trabalho é segundo os espíritos, uma ocupação útil. Todos têm que trabalhar. Então, eu até costumo falar, e vou repetir aqui, eu acho muito interessante a gente ficar vendo filme na Netflix. Aliás, acho muito bom, gosto. Mas se você dedicar a sua vida só a isso, você está saindo da lei de trabalho. Porque você não está produzindo, você não está criando, você não está melhorando. Aqui nós estamos trabalhando, porque nós estamos produzindo conhecimento, nós estamos produzindo uma melhora interior. Estamos na lei de trabalho, sim. Então, essa questão de ver quem trabalha melhor e quem não trabalha menor, a gente tem que ter essa visão mais ampliada. Porque o trabalho para a gente, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, vamos falar a verdade que nós somos de uma história de ser a capital federal, e, consequentemente, nós fomos, né, a capital federal, num passado aí bastante remoto, e, consequentemente, tem muito funcionário público. E, nessa época, se considerava não tem que trabalhar muito. E aí o cara fazia concurso e ainda quer fazer até hoje para trabalhar pouco e ganhar bem, e não ser mandado embora. E essa verdade está acabando. Essa realidade está acabando, porque quase não tem concurso, e mesmo assim, os concursos que tem, você tem que trabalhar feito louca. Eu, por exemplo, fui, né, funcionária pública, mas trabalhava muito, porque eu era professora. E professora não para de trabalhar, né? É impossível que você está com 40 adolescentes dentro da sala, você não pode parar de trabalhar, porque senão a coisa, né, degringola totalmente. Mas quantas vezes a gente vai lá no serviço público e é maltratado? E não precisa ser serviço público, não. Você vai no supermercado, as pessoas trabalham de má vontade, trabalham infelizes. Então, essa questão do trabalho é muito importante, tão importante que lá no mundo espiritual, André Luiz nos traz a questão do trabalho lá, onde você produz, e o que vale na realidade é a qualidade, não é a quantidade de trabalho. E aí ele relata o caso de uma mulher que não queria trabalhar no mundo espiritual, e, repito, trabalhar não significa trabalhar para ganhar dinheiro. No mundo espiritual, ninguém ganha dinheiro. Mas você ajuda. Aqui nesse ambiente, tem um monte de espírito fazendo auxílio. Lá na sala de tratamento espiritual, os espíritos estão trabalhando e trabalhando muito. Eles trabalham aqui e trabalham no plano espiritual. E o trabalho é contínuo. Ninguém para, ninguém morre para descansar. Descansou, vai ficar sentado na nuvenzinha. Não é. No plano espiritual, você vai trabalhar ainda mais. Mas esse trabalho está muito ligado à qualidade do seu trabalho. E, para isso, lá, no nosso lar, André Luiz nos conta que você recebe um valor
que ela chama de bônus hora. E, através desse valor, você pode adquirir ali conquistas que para você são necessárias e importantes dentro dessa colônia espiritual. Então, essa mulher que não queria trabalhar, ficou pedindo as coisas. Minha filha, você não quis trabalhar? Quanto tempo que você está aqui dentro dessa colônia espiritual? E o que você ajudou alguém? Você limpou alguma coisa? Porque André Luiz, como médico que era aqui, no plano espiritual, no plano material, ele chegou lá no mundo espiritual e falou, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa. Médico é diferente, o trabalho do médico, aqui os trabalhadores lá começaram a falar, você pensa que é igualzinho, não, é trabalho, é medicina espiritual. Ah, é? Então, vou começar a limpar os vômitos, o médico fazendo isso? É verdade, é trabalho, né? E era trabalho importante. Para quê? Para o seu aprendizado, para trabalhar. O trabalho é uma atividade útil que faz você implementar a sua evolução também. E a gente tem que analisar nessa parábola muito que qualidade de serviço. E esse Senhor, por pagar o mesmo valor, ele está como Deus, avaliando a sua qualidade de trabalho, seu esforço, a sua vontade de crescer cada vez mais. É esse que é o trabalho que Jesus está nos referindo aqui nesses trabalhadores da vinha. Não é o catador de uva. Ele está se referindo ao trabalho que você faz para você quando você vem a uma casa espírita para a sua melhora. Quando você implementa de fato, você está trabalhando. Trabalhando para quem? Para você mesmo. Está ganhando dinheiro? Inclusive, eu sou aposentada e atualmente eu trabalho muito, muito e muito mais. Principalmente com esse advento da internet, a gente tem trabalhado muito mais, porque, graças a Deus, uma grande oportunidade, a doutrina tem tido um implemento na sua divulgação. E a gente fala na internet, vem no pessoal, vai em outras casas, e o trabalho é contínuo. E aí, tem uma moça que trabalha na minha casa, e aí pergunta, ela está lá rezando. Outra vez, ela só fica socada lá, porque aí eu faço trabalho de organização dos estudos, faço os estudos online e ainda faço as palestras online. E quando eu não faço, eu saio. E aí ela fala isso. Está rezando outra vez. A criatura fica socada o dia inteiro rezando. Aí meu marido fala, deixa ela rezar. Ela é cheia de pecado. Tem que rezar realmente que está defendendo. E é verdade, né? A gente está trabalhando muito porque muito precisa. Mas essa consciência de aproveitar a sua encarnação é muito especial, porque você recebeu essa oportunidade e tem que implementar, porque o nosso progresso é obrigatório. E você quer reencarnar quantas vezes ainda aqui no planeta para aprender, para repetir, e errar, e continuar na inveja, e continuar na falta de atividade do trabalho, trabalhando mal, com preguiça, com má vontade. Toda essa questão que é dada para a gente tem que ter consciência, abrir sua consciência e aproveitar essa oportunidade que a Casa Espírita nos dá de conhecimento. Porque ela traz o conhecimento para nós, mas esse conhecimento não tem que ficar só na intelectualidade, tem que ficar na ação. Essa que é a proposta de Jesus, né? Tem uma outra questão sobre a inveja, que eu vou ler rapidamente, fala assim, na 933, que ele diz assim, o Espírito: com a inveja e os ciúmes não há calma, não há repouso possível para aquele que é atingido por esse mal. Os objetos da sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito, se erguem diante dele como fantasmas, que nenhuma trégua lhe dá e o persegue até durante o sono. E às vezes a gente é invejoso até durante o sono.
Espírito tá falando aqui. A gente sai, desdobra e vai lá invejar o carrão, o corpão, o cabelão, etc., do outro. Então, e passa a ser perseguidor, porque eu estou com inveja, porque ela tem um carro mais bonito que eu tenho um cabelo mais bonito que eu, tem tudo mais bonito que eu. Então, a gente vai perseguindo. Isso daí realmente o invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. A gente tem que identificar realmente essa imperfeição na gente quando vier, para a gente sempre perceber que muitas vezes a riqueza é uma prova muito difícil. Então, quem é rico e a gente olha com um olhar de inveja, para pensar que essa oportunidade que ele escolheu ser rico nessa vida é para exercitar essa riqueza. E exercitar a riqueza não é fácil. É uma prova muito difícil, porque há muita facilidade de errar. O cara que é muito rico, ele muitas vezes, por conta da sua riqueza, que ele é bajulado, que ele fica vaidoso, ele fica arrogante. E aí ele falha na sua encarnação. E aí a gente não vai ter inveja quando ele cair, né? Só vai ter inveja quando ele estiver rico. Então a gente tem que ter cuidado com e porque a beleza é uma outra prova bem difícil de passar. Então não há que ter inveja da beleza, da riqueza, da vaidade excessiva. A gente vê agora na internet todo mundo bombado, lindão, maravilhoso. Cuidado com esse pensamento de que eu quero ser assim. Porque essa pessoa, se ela não estiver no caminho correto, ou a casca de banana está ali na frente dela, ela pode errar. Melhor, talvez, você ser pobre, não ser tão belo. E isso daí é uma verdade que está lá no livro Missionários da Luz. Bem descrito essa questão. O camarada está falando, vai planejar o teu planejamento reencarnatório, e ele escolhe ser manco, ser feio. Para quê? Para diminuir a possibilidade de erro. Então, a gente escolhe não tem caminho errado para a gente, não. Nós escolhemos o nosso caminho. Então, se a gente, no momento, não é tão belo, não é tão rico, não é tão é para a nossa evolução. Vamos aproveitar que o nosso objetivo é ter reconhecimento nessa oportunidade que a gente encarnou, porque a gente encarnou nessa situação para um objetivo. Esteja certo disso. Esteja certo disso. E a gente tem que trabalhar para você conquistar uma alteração, se está na pobreza absoluta, trabalhar, se você deseja. O desejo é lícito, né? Só não é lícito escorregar, né? Porque escorregar a facilidade de você perder essa oportunidade. E esse senhor era o líder, não é isso? A gente também tem muito uma análise para se fazer quanto à questão da hierarquia. A gente acha, muitas vezes, que quem está acima tem menos valor, e eu não acho que eu tenho que respeitar porque está acima, mas a hierarquia é importante e a gente, todo lugar e todo o momento, a gente vive no processo de hierarquia. E há que se respeitar a hierarquia. E quem nasceu primeiro manda mais, por isso que a mãe e o pai têm mais valor do que o filho. Tem que ser respeitado, e tem mesmo, porque está lá no capítulo 14 do Livro dos Espíritos, honrai vosso pai e vossa mãe. E por que eu tenho que honrar se ela fez isso? E jovem tem muito nem só jovem não, tá? É gente velha que eu já vejo fazendo isso. Ah, mas eu não vou respeitar porque ela foi ruim, porque ela foi isso, foi aquilo. Porém, os Espíritos nos avisam. Essa mãe ou esse pai te permitiram a reencarnação, que foi uma grande oportunidade para você evoluir.
E a evolução é individual, é sua. Não depende muito da sua mãe e do seu pai, não. Essa oportunidade você tem que agradecer. Ai, olha que coisa séria isso para a gente pensar. É questão de hierarquia mesmo, né? Então, o senhor da vinha, ele é, na parábola, a proposta, ele é Deus. Enquanto os outros estão buscando aquele reino de Deus. E quem eu tenho que buscar? Quem está acima de mim. Quem eu tenho que me referenciar? Os espíritos superiores. Ou eu quero trabalhar sempre com um espírito inferior a mim, que não vai me elevar. Quando você vem numa casa espírita, é para isso. Para você buscar espíritos que estão acima de você, que te trazem o conhecimento. Logicamente que a gente entende que nem todo mundo que está hierarquicamente, pela condição física aqui, está acima de mim, moralmente, muitas vezes, ele não é acima de mim. Mas a gente tem, mesmo assim, que respeitar essa questão da hierarquia. Tá? Na parábola, logicamente, ele está simbolizando que ele é o Senhor, e os trabalhadores da primeira hora são esses trabalhadores que se acolheram imediatamente e vão encarnar várias vezes, e os da última hora também merecem, porque Deus é maravilhoso. Ele abriga todos, mesmo os últimos, né? Mesmo aqueles que vieram para o final, Deus acolhe e te assalaria, ou seja, Ele te dá o teu prêmio, sim, se você trabalhar bem. Então, nessa parábola, está colocado exatamente isso. Nós aqui, que já estamos buscando a verdade, estamos buscando o Espiritismo, somos trabalhadores da última hora. Chegamos depois, porque já veio Moisés, já veio Jesus, já veio o Consolador, e nós estamos chegando agora no rabo, agora, no finalzinho. E aí a gente vai ser menos assalariado por causa disso? Eu ganharia menos salário porque quem chegou primeiro? Não. Deus não vê assim. Deus é generoso, Ele acredita em você se você trabalhar bem. Porque se você não for ocioso e preguiçoso, você também será um trabalhador de última hora que não buscou a verdade. Então, nós aqui, nessa questão aqui dessa parábola, estamos colocados nós, os espíritas, os trabalhadores da última hora, que desejam sim o salário, mas e se merecerem o trabalho, como que vai merecer? Conhecendo a verdade, e mais do que conhecer a verdade, é sentir essa verdade e mudar cada vez, porque a gente ainda é imperfeito, a gente ainda vai errar muitas vezes, mas identificar e não ficar naquele erro, repetindo. E aí entra numa outra encarnação com o mesmo erro e ainda repete aquilo. Por isso que Leon Denis fala que a gente evolui no sentido espiral. O que quer dizer isso? A gente sobe um pouquinho, e aí dá uma volta e repete o nosso erro. A gente não sobe na vertical, não. A gente vai devagarzinho assim, porque a gente tem que repetir. E aí encarna outras vezes e ainda repete o mesmo erro. E quantas vezes são erros graves, até na questão do suicídio, que muitas vezes o sujeito ainda perde a sua oportunidade reencarnatória, porque sai da vida através do suicídio, e aí, em outra encarnação, ele vai procurar uma oportunidade, e aí ele é trabalhado todo lá no mundo espiritual, Hospital Maria de Nazaré, auxiliando aquele suicida, aí oportunidade, vai reencarnar. Ele, logicamente, vai ter a expiação e vai ter a prova, porque todo mundo passa por prova. Você não passa na sua escola se você não for avaliado, para ver se você aprendeu de fato. E aí volta na vida e vai ter um motivozinho de tristeza, de amargura, aí ele já quer sair da vida outra vez.
ele erra outra vez. Isso daí, eu estou falando, é a Dona Ivone, que é a escritora do livro Memórias do Suicida, que aqui na casa também se estuda, e é um livro importantíssimo para o nosso conhecimento doutrinário, né? Porque Leon Denis auxiliou a Dona Ivone na parte doutrinária desse livro, então ele é muito dentro do espiritismo, né? Da doutrina dos espíritos, e ele vai colocar exatamente isso. A Dona Ivone, ela como um espírito muito especialmente, que veio nessa oportunidade reencarnatória com a missão importante, que é a missão da mediunidade, ela vem, desse livro, mostrar quantas vezes ela foi leviana, foi fútil. Então, a pessoa disserrar isso daí, né? Eu fui fútil, eu fui leviana, eu me suicidei, muita coragem dela, porque era a missão dela, ela cumpriu com muita dignidade a última encarnação. Mas as encarnações precedentes, ela revela a vaidade, a arrogância, a riqueza que ela viveu e que, como a gente estava conversando, como falhou na sua proposta de evolução. Porque foi muito leviana, foi rica, foi belíssima, foi sedutora. E aí, a facilidade de errar é grande. E realmente é grande. A gente precisa ter força e coragem, como nos fala lá o Lacordaire, no capítulo 5 do Evangelho. A nossa vida aqui no planeta Terra é uma vida de coragem. A gente precisa ter coragem para avançar e alavancar o nosso processo evolutivo. Caso contrário, a gente afunda. E aí vai ficar onde? Na espiral. Encarnando outra vez, reencarnando mais uma vez. E aí, se você analisar o que Kardec coloca no livro A Gênese, o último livro que Kardec escreveu foi A Gênese. Ele fez estruturou toda a codificação. O último livro foi A Gênese. E aí, na Gênese, ele fala de Deus, como foi formado o planeta e tal, fala da inveja, fala do bem e do mal, fala de tudo que a gente precisa. É o último, falou tudo. Chega lá no último capítulo, ele fala o seguinte, o capítulo é: os tempos são chegados. Aí, nós espíritas, trabalhadores da última hora, temos que ter a interpretação do porquê que ele colocou no último capítulo, os tempos são chegados. Porque ele já disse tudo que era importante no momento para a gente entender a mensagem de Jesus. E agora, no finalzinho, ele coloca: meu amigo, os tempos são chegados. Ou você alavanca a sua reencarnação, a sua evolução, e trabalha com afinco para ser melhor, para acabar com essas invejas, com esses orgulhos, todo esse processo que são as nossas imperfeições, ou a gente vai ficar no círculo, lá, né, na roda de encarnações. E, muitas vezes, como os tempos são chegados, você vai sair daqui do planeta, né? Porque o planeta está evoluindo. A gente já está num outro processo. Nós estamos caminhando para a regeneração de há muito tempo. E aí, ele está avisando, os tempos são chegados. Vai continuar vendo o outro com inveja? Vai continuar vendo as imperfeições, querendo ser o melhor de todos? E aí, a gente tem que fazer essa análise, pensar cada vez um pouquinho mais nas suas próprias atitudes e dar um passo atrás e consertar. Porque perfeito a gente não é. Mas o que Jesus espera de nós é o esforço. Que a gente tem o objetivo de melhorar. O esforço é esse, porque ele sabe, os espíritos superiores que nos acompanham, nos guiam, nos intuem, eles sabem que a gente ainda tem muito caminho aí pela frente. Mas já está na hora, já passou do tempo
Não vamos repetir os nossos erros e ter raiva, ter ódio. Eu não jamais vou perdoá-lo. A minha mãe não foi. Para com isso, gente. Acabou já isso. É perdão, é indulgência, é benevolência. Sem isso a gente não evolui. E estamos passando da hora, a gente está repetindo a lição demais. Jesus foi há 2000 e tantos anos atrás, e a gente ainda está repetindo as maldades. O planeta está melhorando? Tá. Não tem mais como se falar que esse mundo está perdido. Esse tem que começar do zero. Não é assim. Estamos controlados. Só que precisamos implementar, porque os espíritos, segundo o Manuel Filomeno de Miranda, naquele livro Rumo ao Mundo de Regeneração, muitos espíritos já não encarnam mais aqui no planeta Terra. Vão para um planeta primitivo, porque é benevolência de Deus. Você vai reencarnar lá naquele planeta, perde a oportunidade de reencarnar aqui. Vai voltar lá naquele planeta primitivo, bem iniciante mesmo, para você continuar no seu estágio que você continua estando, no ódio, na raiva, na vingança, querendo matar todo mundo ou querendo suicidar-se. Vamos evoluir, vamos crescer. E se tiver com a dor, vamos ter que entender essa dor com a ajuda do mundo espiritual, fazer o tratamento espiritual e também, paralelamente, o tratamento médico, que é também divino. Né? Se a pessoa está com depressão, com qualquer tipo de doença fisiológica, precisa desse tratamento. E a gente não pode abrir mão dele. Então, falamos da inveja, falamos da hierarquia e falamos que nós, os espíritas, somos trabalhadores da última hora. Estamos nessa vinha aqui, no último momento, agora, que somos agora no planeta de regeneração, mas seremos assalariados sim, porque vamos chegar ao reino de Deus se a gente buscar Jesus. Os caminhos que Jesus está nos trazendo estão expressos, a gente já sabe. Aliás, na verdade, a gente já tem até a intuição disso tudo, porque nós somos germes, já temos em germe toda essa consciência divina que Deus colocou como germe. Está lá na questão 101 do Livro dos Espíritos, que você não conhece Deus ainda na sua natureza total, mas tem a intuição dele, porque nós somos centelhas divinas. E temos que buscar essa generosidade, essa bondade. Não olhar para o outro com tanta raiva, com indiferença, um olhar carinhoso, um olhar amoroso, de indulgência, de paciência, muitas vezes, que muitas vezes a gente falta essa paciência. E Jesus vem nos colocando isso todo o tempo. Dentro da casa espírita, a gente tem trabalhado todo o tempo. Mas não adianta ficar na intelectualidade. A gente tem que colocar esse conhecimento que a gente aprende aqui, casa espírita, na ação de cada dia. E reconhecer em nós ainda as nossas falhas, porque a gente tem. Não somos perfeitos, não. Não aceita a minha própria falha, respeito a minha falha, mas eu quero ter o esforço de melhorar. E, consequentemente, o respeito do meu parceiro, porque ele está no momento evolutivo dele. A gente tem que esperar o momento de cada um, porque Deus espera o seu livre-arbítrio. Com toda a humildade de Deus, é perfeito isso. Ele espera você escolher bem. Ele não interfere. Você que tem que escolher, porque essa evolução é individual. Então, não adianta eu, como mãe, por exemplo, fazer o trabalho de casa do meu filho. Não é verdade? Deus também não faz trabalho de casa para você. Quem tem que fazer é você. Ele é até humilde, porque ele poderia agir, mas não age, não. Porque ele respeita a sua individualidade, respeita o seu livre-arbítrio. Tem aquela parábola também de Jesus, que é o filho pródigo. Nessa parábola, o filho sai de casa e quer eu quero a minha fortuna, e sai de casa e gasta todo o dinheiro. E o pai dele, depois,
recebe ele, exatamente como Deus faz, né? As parábolas são sempre Deus falando, né? Ele também recebe esse filho que errou. Por quê? Porque ele escolheu o caminho dele. E Deus deixa você escolher o teu caminho. E aceita. E se você entrou no caminho certo outra vez, ele te recolhe. E te aceita assim mesmo também. E aí está sempre implementando. Então, a gente está sempre cercada dessa benevolência divina. Essa benevolência sempre nos auxilia em todos os momentos. Então, somos espíritas, mas nós somos trabalhadores da última hora, mas o nosso trabalho tem que estar muito direcionado para a verdade. Porque não é porque se é espírita, se é perfeito. Isso não acontece. Muitos espíritas também estão, né, trabalhando mal, faltando à reunião, trabalhando, e em vez de vir à reunião, hoje eu não posso, amanhã não posso, que Manuel Filomeno de Miranda fala que é desculpismo, e isso é uma coisa séria para a espírita, porque os espíritos aqui contam com o seu fluido. Então, não é porque nós somos espíritas que somos perfeitos, não. Há muito espírita vendendo as suas possibilidades mediúnicas. Há espíritas que estão aí ganhando rios de dinheiro, porque agora a internet está dando dinheiro, e aí, em vez de fazer esse trabalho aqui que a gente faz de divulgação, porque eu recebo as bênçãos divinas, porque eu recebi a possibilidade de falar. E isso daqui é meu? Não, os espíritos vêm aqui, me intuem, eu falo o que eu estudo e principalmente o que eles nos intuem. E o trabalho é 50% meu. Os espíritos nos ajudam muito. Eu posso cobrar por conta disso? Não posso, porque eu estou recebendo de graça, eu dou de graça. Agora, muitos espíritas estão ganhando dinheiro com isso. Tá? Tem até um caso, por exemplo, que eu conheço, que a pessoa já não está nem fazendo essas palestras que eu estou fazendo aqui, porque ela está ganhando dinheiro pela internet. Então, não é porque somos trabalhadores da última hora, é que somos perfeitos. Porém, nós temos toda a consciência. Se a gente está errando, é por conta da nossa escolha. E aí, olha a roda, olha a espiral, repetindo o erro. Mas o nosso projeto não é esse. Nosso projeto é de sempre ser melhor e buscar a perfeição. Então, a gente tem que, sabendo de toda a verdade, porque sabemos, não temos mais que errar. Já sabemos que somos trabalhadores da última hora e que os tempos são chegados, né? O Kairbar Schutel, só para concluir aqui, que a gente já está na nossa hora, ele dá para nós, como espíritas, a gente, dentro de um centro espírita, tem que ter constância, trabalhar. O negócio é trabalhar. A gente tem que ter desinteresse, porque o trabalhador espírita não pode ter interesse pessoal quando trabalha aqui, né? Porque tem que estar desinteressado, tem que trabalhar para o bem e de graça, né? Tem que ter esforço, porque há que se ter esforço, ter dificuldade, a sua casa te chama, seu marido te chama, as crianças te chamam e você faz um esforço para estar aqui. E isso é muito benemérito, e os espíritos entendem que você está no esforço. Mas se você é ocioso, hoje eu não posso porque eu tenho que levar o meu tataraneto na escola. Às vezes isso acontece, tem que ter mesmo, a gente tem que faltar, isso daí é da nossa vida prática, verdade. Mas quantas vezes a gente é negligente? Preguiça, hoje chovendo, não vou não. E aí? Aí você é um trabalhador da última hora? O trabalhador da última hora vai ter o salário? Sim, mas se você tiver com dedicação. E aí você tem que ter constância, desinteresse, esforço,
e boa vontade. K.R. Schutter nos traz essas recomendações, porque muitas vezes a gente é negligente no nosso trabalho. E a missão dos espíritas é muito grande, porque nós estamos num trabalho grande de divulgação. Esse nosso trabalho de divulgação é principalmente pelas nossas atitudes e porque nós somos provados. Depois de, quando acontece uma... Eu estou falando aqui que a gente tem que ser forte, não sei o quê. Acontece uma dor, como eu vou reagir? Eu tenho que provar o que eu falo. Então, assim, vai diminuir a dor? Não vai diminuir a dor, não. Eu vou passar a dor? Vou passar a dor, sim. Só que com força, com resistência, sem desespero. Porque eu entendo que a dor tem um motivo para a minha evolução. Se eu não entender isso, eu não vou provar a minha verdade que eu estou trabalhando aqui. Estou falando mas é de todo mundo esse conhecimento, né? Então, a gente que é espírita e trabalhadores da última hora, temos o papel, sim, de exemplificar a doutrina, muito menos por palavras, mas muito mais pelas atitudes. Atitude de amor, de caridade moral, de carinho com o próximo, de respeito, e entrando dentro de todas as leis que são divinas e naturais. Lei de trabalho, sociedade, reprodução, que está lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 614. E a gente tem que entrar na lei, porque se a gente não entrar na lei, a gente sofre. Sofrimento ocorre exatamente pela fugida da lei, e principalmente o afastamento de Deus. Então, que Jesus vibre forte no nosso coração e que a gente leve para casa essa lição de hoje e no desdobramento a gente reviva essa lição de hoje, para que impulsione mesmo a nossa vontade de ser um trabalhador da última hora, mas um bom assalariado, onde que a gente vai ter merecimento de ganhar os 10 denários também, por conta da nossa busca verdadeira, do esforço, da boa vontade, do desinteresse, e tudo dentro da nossa proposta de vida. Que Jesus, então, nos envolva. Graças a Deus e uma boa noite a todos. Muito obrigado, Sueli, por seus esclarecimentos. Vamos passar, então, agora para a segunda fase da nossa reunião, o momento dos passes. Eu peço aos médicos que possam se posicionar, por favor. Vamos todos pensar em Jesus nessa hora. Essa hora sublime, em que todos os espíritos amigos se aproximam de cada médium, de seus guias espirituais, para que possam ser transmitidos os melhores fluidos para cada um que está aqui. Pensemos em Jesus, que assim seja. Que Deus nos abençoe. Posso pontuar aqui que esse capítulo é o capítulo da doçura, é o Cristo Consolador. E ele diz que o jugo é leve, porque, na realidade, todos que estão aflitos, cansados, sobrecarregados, podem contar com esse Cristo Consolador. Ele só bota uma condição: que a gente saiba a lei, né? A lei de obediência. A gente saiba que tem um códigozinho para entrar, né? A chave para poder acionar esse consolo, que é o amor e a caridade. Quando a gente trabalha esse sentimento do amor e da caridade, a gente já está envolvido, né, com esse Cristo que consola,
que a lei é do Pai, a lei é de Deus, mas Jesus nos trouxe essa forma de lidar, né? Então, sempre quando a gente estiver aflito, é uma perda de um ente querido, né? Uma aflição financeira, né? Uma aflição de uma doença, a gente pode contar com esse consolo e saber também que toda a nossa dor ela é diminuída com a nossa fé no futuro. Quando a gente acredita fielmente que a gente está encarnado e que a gente passa aqui, o que a gente passa aqui pode ser aliviado, né, pela nossa conduta, né? Quando a gente retorna à pátria espiritual, a gente vai numa condição muito melhor. Essa é a lei de progresso, né? Então, a gente tem que saber viver dentro da lei, né? E saber que o Cristo está sempre nos consolando, sempre nos dando a diretriz, o caminho a seguir. Sigamos assim, tratando o outro com amor, trabalhando no amor, que é a maior forma de amor do que a caridade. Tanta gente precisando de um apoio, qualquer trabalho é dignificante, né? Qualquer trabalho no bem, então esse trabalho é dar frutos. Dessa forma é que Jesus nos dá e fala para a gente, ó, esse é o caminho, não se sinta aflito, eu estou do seu lado, entendeu? É aquela ligação que a gente faz pela oração, pelo pensamento. Ele sempre vai estar ali nos consolando. Esse capítulo é um capítulo que a gente tem forças para falar, não, eu vou seguir esse caminho e eu sei que meu futuro vai ser melhor, né? Estamos na lei do progresso, estamos no mundo de prova e expiação, mas eu tenho como fazer bem. Então, vamos trabalhar o amor, vamos trabalhar a caridade para a gente fazer essa conexão com Deus. Que assim seja. Só temos a te agradecer, Pai, de infinita misericórdia e bondade. Agradecer a Ti, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso companheiro de caminhada, que tanto nos ensina com seu Evangelho, deixado para que possamos ter tempos melhores nessa terra. Agradecemos essa espiritualidade amiga, trabalhadora desta casa, pelo trabalho de cura que vem trazer esses fluidos tão poderosos para abreviar o sofrimento de tantos. Pedimos que nos ajude a passar por nossas provas, que possamos nos aprimorar nesta vida, deixando para trás os nossos vícios e imperfeições, que possamos melhorar a cada dia, Senhor, a nossa condição moral. Esse é o principal objetivo de estarmos aqui nesta vida, sairmos daqui melhor do que chegamos. Somos todos perfectíveis. Fomos criados para ser perfeitos. Pedimos a Tua ajuda todos os dias, Senhor, para que possamos chegar lá. Obrigado a todos. Seu altivo Panfiro, patrono, diretor espiritual desta casa. Obrigado a Jesus e a Ti, mas sobretudo ao nosso Deus, nosso Pai. Pedimos a permissão para término da nossa reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus.